Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer aqui um conteúdo muito importante, da palavra de Deus. Eu quero aqui trazer hoje aqui um conhecimento com base bíblica, para nossos ouvintes entender. A minha preocupação aqui é você entender o que a Bíblia esclarece. O meu pensamento, o pensamento de muitos professores de teologia, outros teólogos, isso para nós, isso aí não adianta não. Para mim é aqui, é a palavra, é ela que tem que trazer para nós, a palavra ela é a revelação, que vai revelar as coisas ocultas que está aqui dentro, que vai revelar através do Espírito Santo para nós. Então nós só vamos entender se ela revelar a nós, porque aqui nós somos um intérprete da palavra. Nós vamos ler e o Espírito Santo vai nos dar a revelação da palavra para nós interpretar e transmitir para as pessoas. Não é o meu pensamento, não é a minha teoria. Então o nosso tema aqui hoje é: a mulher pode pregar? Esse é o nosso tema, com base bíblica. A gente vai mostrar aqui para vocês aqui. E desde já eu quero que você aí compartilhe esse vídeo, eu quero que você deixe seu like, eu quero que você deixe o seu comentário, o que você vai achar desse vídeo maravilhoso, que vai despertar os sonhos de muitas mulheres que estão querendo parar, porque tantas pessoas ensinando que a mulher não pode pregar, mas hoje eu quero trazer para você aqui coisas importantes. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 9, diz assim, que a mulher aprenda em paz, plenamente submissa. Primeiro que Paulo está querendo dizer aqui, que a mulher, ela tem que aprender em paz, plenamente submissa. Ou seja, primeira coisa que a mulher, que o texto está colocando, que a mulher, ela tem que colocar no seu coração e aprender uma coisa, que ela é sujeita ao seu marido, que a mulher, ela não foi tirada da cabeça do homem, mas que a mulher, ela foi tirada da costela, que a mulher não foi criada primeiro foi criada o homem, depois a mulher. E por isso que Deus aqui está falando, Paulo está escrevendo pelo Espírito Santo sobre autoridade, que a mulher, ela tem que aprender a ser submissa, respeitar o seu esposo, na hora de ele falar, na hora de ele conversar, na hora de ele agir, ela tem que aprender em silêncio a ouvir o que ele vai falar e não usar de autoridade para querer repreender o seu marido, porque a Bíblia condena isso aí. O texto que está apresentando aqui não está dizendo que a mulher não pode pregar na igreja. Vamos lá novamente, aqui para contextuar o texto aqui. Versículo 12 diz assim: não permito, Paulo fala, não permito que a mulher ensine, não permito que a mulher ensine. Está falando de autoridade, que ela não tem que ter essa autoridade de ensinar o marido. Mas vamos lá, novamente, o versículo é bem claro: não permito que a mulher ensine ao homem, ou exerça autoridade. Aqui está falando de autoridade, que ela não tem essa autoridade de ensinar o seu marido, querer subir acima do seu marido como cabeça e querer ensinar ele, porque não está dessa maneira, não é o correto. Aqui está se tratando de doméstico, de casa, de família. E vamos lá, o que acontece? Em vez disso, ela deve permanecer em paz. Então, em vez disso, a mulher, verde, ela está ensinando, ela tem que aprender, permanecer em paz e não usar de autoridade para querer ensinar o marido. Uma mulher que ela não é submissa ao marido, o homem, ele tem problema com ela. Então o texto aqui que Paulo está falando, ele não está dizendo que a mulher não pode pregar na igreja, não é isso que o texto está falando. Está se falando de autoridade, que a mulher, ela não tem autoridade no marido, ou seja, ela tem que ser submissa ao marido. É isso que o texto está mostrando para você que está nos assistindo, que vai nos ouvir o nosso vídeo, que vai ver o meu vídeo. Isso aí não é que a mulher, ela possa dizer, não, a mulher aqui está dizendo que a mulher não pode pregar, não pode ensinar na igreja, não.
Eu vou mostrar com base no texto, no outro texto aqui, vou trazer para você ver aqui, tá bom? Vamos aqui para o texto aqui, estou lendo na hebraica, eu vou ler aqui na Bíblia aqui novamente, aqui na outra tradução, é a tradução corrigida, né? E a gente vai mostrar aqui. Vamos lá, olha só o que diz o texto aqui, 2. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, aqui no texto, na linguagem corrigida. Versículo 12: não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Então o texto aqui é bem claro que a mulher ela não ensine, que ela não venha exercer a autoridade de homem, querer mandar no marido, querer usar a autoridade para falar mais alto do que o marido, porque a Bíblia condena. Aqui está dizendo que a mulher ela não pode pregar, ela está dizendo que ela não pode usar a autoridade de homem para ensinar ele, não está dizendo que não pode pregar. Isso aqui é antibíblico, isso aqui. Esteja, porém, em silêncio, ela tem que aprender a ouvir em silêncio o que o marido está falando. Vamos aqui para o texto aqui de Corinto, vamos lá, 1 Coríntios, para trazer aqui o contexto aqui para você. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 30, vamos lá, 33, ele diz assim, para você entender melhor. Vamos para o texto, vamos aqui para o 34, diz assim, que a mulher mantenha silêncio na reunião congregacional, não lhe é permitido falar, ao contrário, deve manter-se em sujeição, como também diz a Torá. Se quiserem saber, deve manter-se em sujeição, como também diz a Torá. Versículo 35. Se quiserem saber de algo, que pergunte ao marido em casa. É vergonhoso uma mulher falar em uma reunião congregacional. O texto aqui, ele não está falando que a mulher não pode pregar. Não é isso que o texto está falando. Vamos aqui para a corrigida, né? Aqui fala que a mulher ela tem que aprender em silêncio, né? Ouvir em silêncio. Só um minutinho. O papel que estava aqui. Em silêncio. E como diz a Torá. Então aqui está falando da lei da Torá. Por quê? Porque na época da lei do judaísmo, Paulo aqui está bem claro que era uma comunidade cristã aqui dentro da comunidade cristã aqui, era uma comunidade aqui reunida em Corinto. Então Paulo aqui está falando da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ele está aplicando isso aqui. Isso é muito importante nós entender que a mulher, vamos aqui para cá. Conserve as mulheres caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar, mas esteja submissa, como também a lei ordena. Então aqui não era permitida a mulher falar, se levantar na hora da congregação. Vamos supor, se tivesse uma reunião ou tivesse um culto aqui na igreja, o irmão está dando um seminário, ou até o próprio marido dela está dando um seminário aqui na igreja, ela se levantar, né? Então ela não pode fazer isso. Isso aí é isso que o texto está dizendo. Ela não pode se levantar e querer dizer assim: ó, mas você está errado, o texto não diz assim. Então ela está querendo usar uma autoridade que ela não tem essa autoridade. Ela tem que aprender, se ela quiser, ela tem que ficar em silêncio dentro da igreja, ouvindo o que o pregador está falando, o que o marido está falando. Então ela tem que aprender a ouvir naquele momento. A mulher, ela tem que aprender a ouvir. E se ela quiser, como diz a Torá, isso era na lei, que a mulher não podia pregar no templo, não podia ensinar no templo, isso era na lei. E isso Paulo está aplicando aqui para a comunidade de Corinto.
Então aqui ela não pode usar essa autoridade, então ela tem que ouvir em silêncio. Olha só o que diz o texto aqui, dando continuidade aqui, no versículo de números 35, se porém quer aprender alguma coisa, interrogue em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então isso que Paulo está querendo dizer aqui é que a mulher, Paulo era um celibato. Quem é celibato? Um homem solteiro, não tinha experiência com mulher. Ele via outras mulheres, como ela agia, mas ele não tinha uma experiência com mulher, como ele vivendo com uma mulher. Então é diferentemente, né? Por isso que ele aplica isso, que a mulher, se ela quiser aprender, ela não pode falar na igreja, ela tem que aprender em casa, com o marido. É que nem eu acabei de falar aqui, vamos aqui generalizar, seja culto, seja qualquer situação, qualquer ensinamento, ou uma reunião na igreja. O marido se levanta, vai falar, a mulher chega lá, não, tu não pode fazer isso. Aí ela quer usar essa autoridade para querer repreender o marido, então ela não pode, ela está errada nisso aí. O texto não está falando que a mulher não pode pregar, até porque isso aqui está falando na Torá, na lei de Moisés, não é para a igreja hoje. Isso era a comunidade, né, uma comunidade cristã lá para Corinto, era na igreja de Corinto que Paulo estava falando isso. Agora vamos aqui para o texto novamente, vamos lá aqui. Se a mulher não pudesse pregar, olha só, o mesmo que escreveu o livro de 1 Coríntios, é o mesmo também que está aqui, ó. Quem escreveu foi Lucas, mas quem está narrando aqui é Paulo. Mas vamos lá para o texto aqui, para mim ganhar mais tempo aqui. Ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Versículo 9: e tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Então observe, aqui Paulo, ele evangelizando, Paulo caminhando, ele encontra aqui Filipe, que era um dos 7 que foram escolhidos. O livro de Atos capítulo 6 fala isso aí. Então ele encontrou esse Filipe evangelista, que era dos escolhidos. Ele encontrou 4 filhas de Filipe, e outra tradução diz virgem, donzela, e elas estavam profetizando. Então, se Paulo falou aqui em Corinto que a mulher não podia pregar, então por que aqui ele não repreendeu a filha de Filipe? Porque ele sabia que essa mulher aqui, ela estava cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Ela estava com a autoridade do Espírito Santo, não era autoridade de homem, era autoridade do Espírito Santo para pregar. É diferente. O texto diz que a mulher não tem que usar a autoridade como marido, mas ser submissa. Mas observa que a autoridade que o Espírito dá para a mulher é diferente da autoridade do homem. Então quem está dando autoridade para pregar aqui é o Espírito Santo, não é o homem. Então há diferença entre a autoridade que a mulher pode exercer em cima do marido e a autoridade que o Espírito Santo dá para a mulher pregar. Há uma diferença muito grande. Então aqui nós encontramos a mulher aqui profetizando. Ela estava pregando. Vamos dar continuidade aqui. Vamos aqui para o profeta Joel, né? Atos capítulo 2 é uma profecia. Isso aqui já é um contexto baseado naquilo que era a profecia, o que realmente estava acontecendo e aconteceu. Vamos lá, capítulo 2, versículo 16, diz assim, de Atos: mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Observe, aqui não é coisa do homem, uma profecia. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Então os profetas profetizavam, porque o Espírito de Cristo, ou seja, ele na sua divindade, ele estava nos profetas, ensinando o que eles deveriam fazer. Vamos aqui, isso aqui é um outro temático aqui, mas vamos lá para o texto. Vamos lá, olha só o que diz aqui a Bíblia. Observe, ficar um pouco de banda aqui para os irmãos aqui, mas é assim, ó.
E o que o Joel profetizou, o que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, não é um homem comum que está falando aqui, é uma profecia, e diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Ele não está dizendo aqui que é o homem, o espírito do homem, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha lá, olha só, uma vez aqui a pessoa cheia do seu espírito, a Bíblia diz aqui que vossos filhos profetizarão, vossas filhas profetizarão. Se não pode pregar, por que o Espírito aqui está dando uma ordem? Eles estão executando uma ordem, uma profecia que está trazendo aqui, mas vamos aqui contextualizar aqui o texto, vê se continuidade. Profetizarão, os vossos jovens terão visões, observe, visões, visões, e sonharão, vossos velhos sonharão, terão visões e sonharão. Observe, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Então a Bíblia diz que na minha serva e no meu servo derramarei do meu espírito, e elas vão profetizar. Elas vão profetizar. Então, se o Espírito aqui, o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, a palavra Espírito de Deus é uma expressão, não é uma pessoa separada de Deus, é o próprio Deus. O Espírito do pastor Nonato não quer dizer uma pessoa separada, é o Espírito dele, é uma maneira como você, é um verbo que você está usando, é um fonema, mas vamos lá. Então, derramarei do meu Espírito, e as mulheres, as jovens, os velhos profetizarão. Se tu ver ler o texto, continuidade, vai falar de sinais, no cima, no céu, na terra. Então o que acontece? Aqui está abrindo um espaço, que a mulher, uma vez cheia do Espírito Santo, ela pode pregar. Doca, ela era o que? Uma discípula, e ela pregava, ela ensinava no social ali, ela ajudava as pessoas. Então aqui já cai por terra, né, os ensinamentos que diz que a mulher não pode pregar. Isso aqui já está caindo por terra. Então o texto aqui, ele já está falando que a mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia do poder. Quem é o homem que vai impedir uma mulher pregar? Quem é o homem que vai impedir a mulher falar, sendo que o próprio Espírito aqui vai usar esta mulher? Quem somos nós para dizer que ela não pode? Ele disse que nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e fala aqui, ó, os servos sobre as minhas servas, e derramarei do meu Espírito, naquele dia elas profetizarão. Então a mulher, ela pode pregar, porque aqui é o Espírito que está dando autoridade, não é o homem. Aqui é o Espírito que está dando autoridade para a mulher pregar, e uma mulher cheia do Espírito Santo, ela vai pregar. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela tem coragem. Então a mulher, ela pode pregar na igreja. Eu já expliquei lá, vamos aqui para frente. Aqui no livro de Corinto, o mesmo Paulo falando, capítulo 11, versículo 5, ele diz assim: toda mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, o que a Bíblia está falando aqui? Está falando do cabelo. Se a mulher orar ou profetizar com a cabeça, o cabelo cortado ou aparado à ponta, a Bíblia fala aqui deixa eu pegar aqui o texto aqui, é o que o texto fala aqui, deixa eu só achar aqui para os irmãos aqui, tá bom? A Bíblia fala de aqui, o texto, ele está falando se é vergonhoso, né, ou tosquiar-se, ou rapaz. Então, se Paulo está falando aqui para a mulher quando ela corta o cabelo, ela está desonrando a sua cabeça, e ela não pode profetizar,
ela não tem essa autoridade para profetizar e nem pregar. Então, se Paulo está falando que a mulher, ela pode profetizar, então ela pode pregar. Ela pode pregar. Aqui não está dizendo que ela não tem autoridade, ela está dizendo que se ela não tiver, cortar ou aparar a ponta do cabelo, é melhor ela rapar. Se é vergonhoso, ela tem que colocar o véu. Ou seja, a palavra aqui, quem é o cabeça da mulher? É o homem. Então, quando a mulher ela corta o cabelo, ela está desonrando o seu cabeça. Ela está dizendo que ela não respeita, que ela não é submisso, que ele não domina ela. Esse aqui é outro texto, mas eu estou dando isso aqui para ampliar aqui, né, que a mulher ela tem autoridade sim, porque foi dada por Deus. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou trazer aqui um texto aqui, só para você ver como que a importância da autoridade. Olha só o que o próprio Paulo aqui, ele fala aqui para Timóteo, escrevendo assim, ó, não repreenda aos homens idosos, antes exorta como pai, então ele tem que exortar como pai, ele não pode repreender, ou seja, o que eu aprendo com isso? Se fosse por isso, um jovem ele não podia pregar, porque tinha pessoas mais velhas na igreja, ele não podia pregar. Está falando aqui de um conselho fora da pregação. Então, ele está lá, assim, de repente um senhor mais idoso está fazendo alguma coisa, ele vai lá e repreende, senão ele tem que agir como pai, como se fosse um pai dele. E aqui está falando, né, e esse pai, aos moços como irmão, os moços como irmão, tratar como irmão, o mais idoso como pai. O versículo aqui diz, as mulheres idosas como mãe, as moças como irmã, com toda pureza. Então, aqui é vice-versa, né? As meninas novas têm que tratar como uma senhora idosa, como mãe, e as mais novas, moça, tratar como irmã. O texto não está dizendo aqui que não pode pregar. Voltando aqui para o nosso texto aqui, que nós lemos aqui, a Bíblia diz, porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Então aqui se trata de primeiro, ou seja, o homem foi criado primeiro, e por isso ele exerce essa autoridade, e ele está falando aqui, que a mulher ela não pode usar essa autoridade, ela tem que aprender em silêncio, na casa, onde for, o marido falar, ela tem que obedecer. Também o homem não vai pisar, subordinar a mulher, porque ele é o cabeça, não. Aqui trata de um amor já, né? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22, 23, a seguir, se for da memória, né? Fala sobre o amor. Então, assim, é uma questão de nós entender. A Bíblia não está dizendo que o homem não pode, que a mulher não pode pregar. Aí vamos lá. Aqui está se tratando de autoridade. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Por isso que ele está falando, o homem aqui ele tem que ter autoridade, não a mulher pode ter autoridade. Então essa autoridade que o homem tem e que a mulher não tem, e que a mulher ela não pode pegar essa autoridade aqui, para finalizar, ela não pode pegar essa autoridade aqui e usar em cima do marido como se fosse o cabeça, ela não pode. Se ela quer aprender, ela tem que aprender em silêncio. Quando o marido estiver ensinando, ela tem que aprender em silêncio. É isso que o texto está dizendo. Ela não pode dizer, sem marido, está errado. E não, no meio da igreja ela não pode, isso é vergonhoso. Isso aqui é vergonhoso para ela. E isso ela vai passar vergonha. Porque as pessoas vão dizer, meu Deus, essa mulher, ela usou essa autoridade para falar para o marido dela, para ele aprender. Então, se ela quer aprender na igreja, que ela vai para a sua casa, aprender lá com o seu marido. Mas o texto não está dizendo que a mulher ela não pode pregar, até porque isso aqui era na Torá, na lei de Moisés. Isso não quer dizer na igreja. Então, que Deus venha abençoar a sua vida. Uma Bíblia, o Senhor derramaria do seu espírito, né, sobre toda a carne. Então, as mulheres iam receber esse espírito e elas iam profetizar. Então, aqui uma mulher cheia do Espírito Santo, né, ela pode pregar na igreja. Tem mulher abençoada aí, tem mulher que hoje eu vejo que tem mais coragem do que o homem. Tem homem que, hoje, com todo respeito, ele é preguiçoso mesmo, não quer pregar, não quer evangelizar, e a mulher vai lá, entra na favela, prega a palavra de Deus, prega na igreja. Tem mulher que é mais usada do que o homem. Então, se o Espírito, que é Deus, está usando uma mulher para pregar na igreja, então quem é o homem para impedir uma mulher pregar na igreja? Então está errado isso aí, a mulher ela pode pregar. Isso é de Deus isso aí. Então a mulher ela pode pregar sim a palavra de Deus. Não é eu, não é o homem que pode falar isso aí, que pode impedir.
Se o Espírito está usando ela, porque o Espírito Santo podia repreender ela na hora que ela fosse ministrar. O Espírito, não, você não pode, desce, porque Deus fala, Deus usa, desce, porque aqui não é o teu lugar. Mas Deus, ele não faz isso, porque ele sabe que a mulher é útil. Então eu espero que eu tenha ajudado aí você, tá bom? E deixa seu like, deixa seu comentário aí, né? Curte aí, deixa aí tudo escritinho aí, né? O que você gostou, o que você não gostou. Isso aqui você está ajudando o meu canal, né? E desde já eu te convido para você entrar aí no meu canal, Conexão com Jesus, canal de bênção, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sou o pastor Raimundo Nonato, como tu não me conhece, sou da igreja Pentecostal do Brasil, do distrito Rio Solimões aqui, né? Temos a presença do nosso grande homem de Deus, eu amo ele, para mim é um guerreiro, que é nosso presidente, pastor Raimundo Roberto. Um abraço aí, meu amigo. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Estamos juntos, tá bom? Pastor Nonato, capelão eclesiástico, tá bom? Que Deus abençoe. E só para ajudar, eu vou dar continuidade ainda desse estudo aqui. Não parou por aqui não, tá bom? Então a gente vai estar aí trazendo vida mais, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe.